Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, o seu convite às ideias vivas de Miss Mason em português. Eu sou a Mariana, eu estou aqui com a Janice e o nosso objetivo é trazer para vocês as ideias de Miss Mason, da sua filosofia de educação, de uma forma prática. E o objetivo da nossa conversa de hoje é trazer algo prático e encorajador para você que quer começar o homeschool, mas ainda sente que tem mil perguntas, como: por onde eu começo? Como organizar tudo? A casa, os filhos, refeições, rotinas, enfim, o famoso como que eu vou dar conta de tudo. Nós vamos te mostrar que antes mesmo de a gente sentar e planejar o conteúdo das aulas, de comprar os livros, os materiais, você precisa entender o propósito, ou seja, a missão do seu homeschool. E então construir a estrutura da casa, a rotina sobre esse fundamento. É isso mesmo, né, Mari? E a gente sempre recebe essa pergunta aqui: "Ah, tô chegando agora, por onde que eu começo? Como é que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta de fazer o homeschool?". Mas você já parou para pensar com calma o porquê por trás dessa escolha de educar os seus filhos em casa? Eu acho que essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer, antes de: "Será que eu vou dar conta?", antes de: "Que material que eu vou usar?", antes de, né, "Será que isso vai dar certo? Será que eu vou estragar o meu filho?". Você tem que pensar o que te motiva, o porquê você escolheu educar os seus filhos em casa, porque quando nós decidimos educar os nossos filhos em casa, é natural a gente começar pensando em livro, cronograma, método, como é que vai ser, mas antes de qualquer planejamento, a Charlotte vai nos convidar a dar esse passo atrás e pensar no propósito. Por que eu estou fazendo isso? E é exatamente isso que chamamos de missão do homeschool, porque a sua missão, ela não vai ser uma lista de metas, mas ela é uma declaração de propósito, uma forma de você colocar em palavras o porquê e para quê da educação de cada um dos seus filhos. E a Charlotte vai falar exatamente sobre isso no livro Educação no Lar, quando explica que a educação não é algo que a gente inventa, que a gente deduz, né? É uma cooperação com Deus na formação de uma pessoa, de um ser eterno, de uma pessoa inteira que é o nosso filho, na formação do caráter deles. Então, quando ela diz educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida, ela está nos dando ferramentas para essa aplicação. Sem ter essa missão clara, qualquer rotina vai virar uma lista interminável, vai virar um fardo que vai ser insustentável você carregar ao longo da sua jornada. Mas saber o que te motiva, por que você faz isso? Por que você escolheu o homeschool? É um chamado de Deus para sua casa, você ouviu do Senhor para iniciar o homeschool, então persista, persevere, e aí sim encontre currículo, encontre os livros, encontre um método para esse fim. Mas o que que te motiva e o porquê você deseja fazer o homeschool são os 2 primeiros pontos por onde você deve começar. Exatamente, depois que a gente tem uma visão clara da nossa missão, e eu convido vocês a fazer isso em oração, com tempo, né? Porque a gente precisa desse tempo para refletir. O segundo passo é colocar tudo isso em prática, transformar essa visão em uma estrutura de rotina e hábitos. E é aqui que o homeschool começa a tomar forma de fato no nosso dia a dia. A Charlotte já dizia que o hábito é 10 naturezas, ou seja, o hábito ele tem um poder tão grande que ele pode mudar aquilo que a gente faz por natureza. E ela nos lembra que a ordem no lar é o solo onde a educação floresce. E não estamos falando de uma rotina rígida, de uma rotina engessada, da qual nós viramos uma serva, mas de um ritmo vivo que dá segurança às crianças e paz aos pais. Uma rotina que nos serve, que a gente sabe onde tem hora para acordar, tem hora para as refeições, as coisas acontecem dentro de um período. Então, o primeiro hábito para a gente estabelecer quando nós estamos começando, planejando para começar o nosso homeschool, é o hábito da pontualidade e da constância. E quando nós percebemos isso, a gente vê que esse trabalho desse hábito precisa primeiro começar em nós, mães e pais educadores. Então, tem uma hora definida para começar as lições de aulas, mesmo que seja simples, como 9 horas da manhã.
e pense o que que eu preciso fazer antes das 9 horas para a gente poder começar com sucesso. E siga com fidelidade, dê o seu melhor. Vão acontecer, né, dias onde o bebê vai acordar doente ou alguma coisa externa, né, vai tirar você da sua rotina, mas tudo bem, você sendo fiel às 9 horas, você vai se esforçar para começar aí e quando o trem sair dos trilhos, você vai conseguir reorganizar a sua rotina de forma mais rápida e mais ágil. Então, você precisa sempre pensar na sua própria rotina. Você já definiu os seus horários? Como você começa o seu dia faz muita diferença em como que você conduz o resto do seu dia. E a gente, né, Janice, no Shout to Mentoring em Comunidade, a gente tem um módulo chamado Fundamento, onde nos ajuda a justamente estabelecer os alicerces da rotina da nossa casa. E é muito precioso ver as famílias empenhadas em dar esse primeiro passo, porque é o fundamento do nosso homeschool. Exatamente, Mari. E a gente já começa por aqui entendendo que antes da lição de aula é preciso estabelecer uma base, né? Quando a gente fala de atmosfera, disciplina e vida, e vocês têm visto isso em todos os nossos outros episódios do podcast aqui, você precisa entender como isso se aplica além da filosofia, e é para isso que serve o desafio fundamento, onde a gente pega na sua mão e vamos lá desde a teoria, prática, teoria e prática, para você colocar as coisas no lugar. Mas não são só as famílias do CMC que podem ter acesso ao fundamento. Você também que está assistindo esse podcast pode adquirir o fundamento sem estar no CMC para que você comece colocando sua casa em ordem, organizando as coisas, talvez antes mesmo de decidir dar esse primeiro passo do homeschool. A gente vai deixar o link dele aqui na descrição também. Então, não é sobre rigidez, é sobre confiança. As crianças percebem que há um tempo para cada coisa, e isso traz tranquilidade para eles. Eles também, conforme eles vão crescendo, eles vão percebendo como que eu posso ajudar a minha mãe ou enfim o meu pai, quando a rotina, né, sai da ordem. Isso é um hábito para a vida, né. Então, por exemplo, se o seu objetivo é começar as aulas às 9 da manhã todos os dias, se prepare para servir o café da manhã ali entre 8 e 8h30, se prepare para acordar, né, enfim, 6, 7 horas, enfim, você tem que ver na sua particularidade. E também já se prepare para ter um horário para encerrar as lições. E ali qual vai ser o horário do almoço para vocês poderem também desenvolver uma rotina na tarde, né. Você pode determinar o horário do silêncio ou do descanso depois do almoço, dependendo da idade das crianças, o que fazer, quando fazer as tarefas do lar e como que as crianças podem, como que a gente pode incluir as crianças nessa parte da rotina da tarde. Então, você organizar a sua rotina, como a gente estava falando aqui, não é você ficar engessada, mas é você ter as coisas em ordem para que o seu ritmo funcione na sua casa. E aqui você vai ter que testar, ser bem realista com a sua realidade. Mas outra dúvida muito comum que a gente recebe é como conciliar o homeschool e a casa? E a resposta é bem simples. A casa, a atmosfera, também é parte da educação. Então, envolver as crianças nas tarefas forma responsabilidade, cooperação, disciplina. E aquele senso de amor e de serviço. Então, as crianças pequenas podem ajudar não só a guardar os brinquedos, mas a dobrar panos de prato, colocar a mesa, tirar a mesa. Aqui, os meus meninos de 2 e 4 anos, eles já ajudam a colocar a mesa. Eles veem que está na hora da refeição e eles, vou te ajudar, mamãe, posso ajudar a colocar a mesa? E você tem que ter mais paciência com os pequenos para que eles sejam inseridos no processo. Às vezes, a gente não quer envolver os nossos filhos nas tarefas do lar, porque a gente acha que eles vão atrapalhar, né, porque a gente vai precisar gastar aquele tempo ensinando, mostrando, supervisionando, mas isso faz com que a sua rotina, a sua casa se torne leve com o passar do tempo também. Hoje as minhas mais velhas, eu não preciso mais fazer todo esse treinamento com elas, né. A minha mais velha de 12 anos está aprendendo a cozinhar agora, então ela está ali preparando os almoços, né, se envolvendo mais nas refeições também.
Antes ela só ajudava, agora ela tá aprendendo a preparar para todo mundo e isso veio dela, ela quis se disponibilizar a cozinhar, a fazer o almoço agora nas férias para todo mundo. Então você vai percebendo o quanto envolver eles faz parte do entender que educação é uma atmosfera, e essa atmosfera que a gente respira de amor, paciência, serviço, alegria, ela vai além da aparência na casa, mas o conciliar com as rotinas da casa faz parte da educação também. Eu lembro logo que eu comecei o homeschool, eu só comprava livro. Só comprava livro, só comprava livro, eu já tinha descoberto a Charlotte, e aí então eu precisava de muitos livros vivos, eu vivia em sebo procurando livros. E aí eu tinha uma amiga que ela gostava muito de ir em lojinha, ver coisa para casa, assim, né. E de decoração, e daí um dia eu estava numa lojinha com ela, daí eu falei: "Ah, amiga, eu não posso comprar isso porque eu tenho que comprar livro". E aí ela pegou e falou assim pra mim, dela: "É, mas a sua casa também faz parte da educação". E ela nem era Charlotte Mason. Eu falei: "É verdade, né, eu devia comprar esse vaso de flor bonito pra botar em cima da minha mesa, porque faz parte da educação também, faz parte da atmosfera também". Então não só nas tarefas, mas na organização, né. Então você ter ali uma dica prática que me ajuda, porque às vezes as mães me perguntam pessoalmente, né: "Como é que a Janice dá conta de 4 filhos, o homeschool, mais o CMC, as mentorias e tudo mais?". É organização, gente. Tem dias que eu não dou conta, tem dias que a cama vai ficar cheia de roupa para dobrar por uns 3, 4 dias e assim que eu tiver um tempo eu vou dobrar. Mas essa organização de você separar nos seus dias, então a gente já tentou Play Lady aqui algumas vezes, foi algo mais parecido com isso que deu mais certo, ter segundo o dia da cozinha, terça o dia do banheiro, quarta o dia dos quartos, e aí em 15 minutos de blocos curtos você dá uma geral naquele ambiente. Isso foi algo que funcionou muito para envolver as meninas nas tarefas dos lares. Então você organiza e pensa dentro da sua rotina: "Ok, minha prioridade de manhã ou nesse período é homeschool". E depois desse homeschool, eu vou dividir o meu bloco entre a casa e as outras tarefas, porque como nós estamos em casa o tempo inteiro, as crianças estão em casa o tempo inteiro, é óbvio, vai ter mais bagunça, vai ter mais sujeira, porque nós estamos em casa, mas isso faz parte da vida, né. Sem bois o celeiro fica sempre limpo, mas com bois há abundância de colheita, né. Exatamente, e esse é o segredo da gente dar conta, é ter essa organização, é organizar blocos de horários, dar prioridade para aquelas coisas que vão fazer diferença e sempre envolver, a família, né. A gente também tem mães que trabalham fora e fazem homeschool, então elas se organizam dessa mesma forma, em blocos de horário, dando prioridade para aquilo que realmente importa, né. E quando nós começamos esse planejamento, a gente tem uma tendência a querer incluir tudo, cada minuto do dia, com algo para fazer, e a gente esquece de algo que é muito essencial, que é margem. A melhor maneira de manter a constância é planejar com margem, e quem fala muito bem disso é o livro Ensinando com Serenidade. Vou deixar a dica aqui para vocês lerem esse livro. Reservem um tempo para imprevistos, já coloquem no cronograma aquelas coisas que vocês: "Ah, se der tempo eu faço". Não, coloca lá, se é importante, vocês precisam fazer o tempo para acontecer no seu planejamento. E uma ferramenta que nós temos no Charlton Mason em Comunidade, que nos ajuda muito, a nos conduzir nesse planejamento escolar, é o Planner Logbook. Ele te ajuda a fazer esse planejamento, a fazer o registro e fazer as alterações, fazer os ajustes sem culpa. Se uma lição não aconteceu hoje por causa de um imprevisto, você simplesmente anota e segue de onde parou na próxima lição. Então, a rotina da casa precisa ter ordem e flexibilidade, o nosso homeschool precisa de ordem e flexibilidade. A rotina existe para te apoiar e não para te aprisionar. Então, olhando para tudo isso, né, Mari, além de organizar, a gente precisa pensar em quais hábitos nós vamos começar a trabalhar com os nossos filhos para que o nosso homeschool funcione. Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns hábitos que vocês já podem começar agora com os filhos de vocês, até antes mesmo de começar o homeschool, para que vocês se preparem para as lições de aula. Então, quando você estiver em aula, você também vai focar no desenvolvimento desses hábitos.
o hábito da atenção, as lições curtas e o foco naquilo que está fazendo, seja enquanto vocês caminham na natureza e observam uma flor, observar ela por mais tempo, descrever a maior quantidade de coisas. Existem várias formas de você desenvolver o hábito da atenção, mas comece a perceber no seu filho, ele tem esse hábito da atenção ou você precisa desenvolver? O hábito da obediência, que é onde a criança aprende a responder prontamente, né, está diretamente ligado ao à sua autoridade. Então estabelecer esses pilares, como nós já falamos em outros episódios aqui, são muito importantes, porque aí a criança não vai ficar sempre naquela coisa de contradizer você. "Mas por que eu tenho que estudar agora? Mas por que eu tenho que fazer isso assim? Mas por que eu tenho que fazer aquilo assim?". Na verdade, ela está o tempo inteiro desafiando você. Então, nós já falamos disso em outros episódios sobre o papel do professor, sobre o dever, então sobre o nosso papel ser formar nos nossos filhos a observação deles e o empenho deles em relação àquilo que eles devem, não somente em relação àquilo que eles querem. E um terceiro hábito que eu destacaria aqui seria o hábito da ordem, tanto essa ordem externa, quanto que a gente falou agora, quanto a ordem interna de pensamentos e atitudes. Lembrando que esses hábitos, eles vão ser a base de muitos outros hábitos que vão ser necessários. Então se atente nesses hábitos. Como está esse hábito hoje na formação do seu estudante? Então, se você está começando agora, lembre-se de todo esse passo a passo aqui. Comece com oração e propósito. Entenda o que te motiva, qual é a sua missão. Estabeleça sua rotina simples que vai trazer para sua família essa leveza, respeitando as suas circunstâncias atuais. Construa os hábitos antes de tentar dar conta de tudo. E veja a casa como o primeiro ambiente de aprendizado. Não é sobre fazer tudo, não é sobre dar conta de tudo. É sobre fazer aquilo que importa de forma fiel. Com missão, rotina, hábitos, o seu homeschool vai deixar de ser uma lista de tarefas e vai se tornar um modo de viver. E nós queremos deixar aqui para vocês um convite para que vocês participem do retiro de planejamento que acontece agora, no dia 24 de janeiro de 2026, onde você vai conseguir colocar a sua casa em ordem, conseguir colocar a sua organização do seu ano letivo. O objetivo do retiro é que você, tendo ali o acesso pelo ingresso VIP, você consiga sair com o seu planejamento desse ano letivo basicamente pronto. Então a gente quer deixar o link aqui embaixo para vocês se inscreverem no retiro. E se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 24 de janeiro, perdi o retiro, saiba que o CMC, que é o nosso programa e currículo para sua família, não só para suas lições de aula, está sempre com as inscrições abertas e o link está aqui embaixo desse vídeo também.